Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Antes de começar a falar especificamente da corrente elétrica, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é a matéria. Matéria é tudo aquilo que possui uma massa. Ocupa um lugar no espaço. Um exemplo para a gente começar a fazer uma analogia sobre corrente elétrica seria falar sobre a molécula de água. A molécula é a menor parte da matéria que conserva suas características. Ou seja, uma molécula de água, ela conserva todas as características da água e é a menor parte dessa partícula. Por exemplo, uma molécula de água, que é formada por H2O, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos são formados de núcleo, no núcleo tem prótons e nêutrons, e elétrons que ficam na camada externa desses átomos. Os nêutrons não possuem cargas elétricas. Os prótons possuem cargas positivas e os elétrons possuem cargas negativas. Vamos falar sobre os elementos e suas cargas. Elementos neutros ou sem carga, nada acontece. Se nós colocarmos um do lado do outro, não vai existir nenhuma atração ou repulsão. Se nós colocarmos cargas iguais, no exemplo aqui, 2 elétrons, vai existir uma repulsão entre elas. Se nós colocarmos cargas diferentes, vai existir uma atração. Esse é o princípio básico da eletrostática. Um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Átomos com poucos elétrons na última camada são chamados de átomos condutores. Percebam nessa última camada que existe apenas um elétron nessa última camada. Nesses átomos, eles têm facilidade de perder elétrons. Ou seja, então todos os condutores têm facilidade de perder elétrons. Os átomos com muitos elétrons na última camada são chamados de isolantes. Esses átomos, por sua vez, eles têm facilidade de receber elétrons. Percebam na última camada que existem uma quantidade maior de elétrons. Um exemplo prático. O átomo de selênio, que é a mica, que é um material parecido com a borracha, possui 6 elétrons na última camada. E o átomo de cobre, apenas 1. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada são chamados de elétrons livres. Ficam trocando constantemente de átomo. Vejam esse exemplo, onde existe uma troca de átomos desordenada de elétrons entre as últimas camadas dos átomos. Então, esses elétrons estão constantemente mudando de átomo. Se aproximarmos ou se polarizarmos esse condutor, colocando positivo de um lado, negativo do outro, essa troca de elétrons passa a ser ordenada. Então, nesse instante, passou a existir um fluxo de elétrons num único sentido, e aí dá-se o nome de corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica, de medida da corrente elétrica, é 1 ampere. É comum trabalhar com múltiplos do ampere, valores acima de 1000, abaixo de 1000. Então, vamos ver como que a gente faz essa separação. Um exemplo prático seria aqui, subindo maiores do que 1 ampere, o quiloampere, o megaampere, o gigaampere. E descendo do ampere aqui nós temos o miliampere, microampere e nanoampere. Sempre subindo 3 casas, aumentando 3 casas à direita e descendo, é como se dividisse por 1000 cada degrau desse aí que vocês estão vendo na tela. Um exemplo, 23 miliampere equivale a 0,023 amperes. 62,5 miliampere equivale a 0,0625 ampere. 0,2 quiloamperes equivalem a 200 amperes. 6,6 quiloamperes equivale a 6.600 amperes. A corrente elétrica, então, nosso resumo, é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. O símbolo dela é a letra I maiúscula e a unidade é o ampere. Como obter uma corrente elétrica?
Para obtermos uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. E para obtermos um circuito elétrico são necessários 3 elementos básicos. O primeiro, um gerador, um condutor e uma carga. O gerador ele tem como objetivo orientar aquela movimentação de elétrons, ou seja, dar uma orientação àquela movimentação desordenada. O condutor é assegurar que a corrente vá ser transmitida até a carga. E a carga vai utilizar a corrente elétrica e transformar essa corrente elétrica em trabalho. Então, um exemplo aqui de circuito, nós temos lá o gerador e a carga. Para que haja corrente elétrica, é necessário que exista um circuito fechado. Tá? Se existir uma abertura nesse circuito, não vai existir o fluxo de corrente elétrica. Dando um exemplo aqui, introduzindo o interruptor. Se vocês perceberem, com o interruptor fechado, a carga está sendo alimentada. Se nós abrirmos o interruptor, para de chegar a corrente elétrica na carga, ela para de ser alimentada. Então, um exemplo, para que exista corrente, tem que ter um circuito fechado. Para medir uma corrente elétrica, nós utilizamos o amperímetro. Vamos mostrar aqui como que a gente utiliza o amperímetro. É fundamental, como ele mede o fluxo de corrente, para ele funcionar, o fluxo tem que passar dentro dele. Então ele é ligado em série ao circuito. Perceba que o circuito é interrompido e é colocado o amperímetro em série. O amperímetro, existem vários formatos, analógicos, digitais. Isso aqui é um exemplo de um multímetro que tem na sua escala o amperímetro e você pode medir ali correntes de 200 micro, 2000 micro, 20 mili ou até 10 amperes. Existem os amperímetros de alicate, que são aqueles que você não precisa interromper, ele mede a corrente através do campo elétrico criado naquele condutor, mas geralmente para correntes de valores elevados. Para utilizar o amperímetro, obviamente, nós temos que tomar cuidado que ele não pode estar energizado e deve ser colocado em série, senão ele vai queimar. Tem que respeitar as polaridades se a corrente for contínua. E também um cuidado que o amperímetro é um equipamento que pode sofrer danos mecânicos. Por hoje é só sobre corrente elétrica. Espero que isso aí tenha elucidado todo o assunto de uma maneira bem clara e básica sobre corrente elétrica. Obrigado.